Dom Pedro I foi o primeiro imperador do Brasil. É uma história bem interessante e é um dos personagens cruciais na história do nosso país. Pedro de Alcântara nasceu em 12 de outubro de 1798 no Palácio de Queluz, em Portugal. Era o quarto filho de Dom João VI e da rainha Carlota Joaquina. Ele teve uma infância tranquila nos primeiros anos, cercado por familiares e amigos. Em 1808, com a ameaça de invasão napoleônica em Portugal, a família real portuguesa fugiu para o Brasil. Essa viagem de fuga foi longa e perigosa, marcando profundamente o jovem Pedro. No Brasil, a família real se instalou no Rio de Janeiro, onde ele teve uma vida mais agitada. Ele recebeu educação esmerada de professores particulares, incluindo aulas de latim, francês, matemática, história e geografia. Apesar da educação formal, ele preferia atividades ao ar livre, como equitação e caça. Era um menino inteligente, curioso e ativo. Demonstrava desde cedo grande energia e entusiasmo. Tinha um forte senso de justiça e era muito apegado à sua família. Com o tempo, ele começou a se interessar por atividades típicas da vida adulta, como bailes, jogos e caçadas. Teve um relacionamento amoroso com a atriz francesa Noémie Thierry, o que gerou escândalo na corte. Depois ele iniciou sua formação militar, recebendo instrução de importantes militares da época. Dom Pedro se casou com a arquiduquesa Leopoldina da Áustria em 1717, com quem teve 7 filhos. O casamento foi inicialmente feliz, mas Leopoldina sofria com a infidelidade de Dom Pedro. Lá em 1808, Dom João VI tinha decretado a abertura dos portos às nações amigas, permitindo o livre comércio com outros países além de Portugal. Essa medida, embora benéfica para a economia brasileira, gerou ressentimentos entre os comerciantes portugueses que viam seus privilégios ameaçados. Ao longo do século XVIII, a elite brasileira, composta por senhores de engenho, comerciantes e profissionais liberais, ascendeu economicamente e politicamente. Essa elite desejava maior autonomia para gerir seus negócios e recursos, o que gerou atritos com a metrópole portuguesa. Em 1822, Dom Pedro era príncipe regente e, pressionado pelas cortes portuguesas para retornar à Europa, decidiu desafiar as ordens e permanecer no Brasil. Essa atitude demonstra o crescente sentimento de autonomia entre os brasileiros e marca um passo crucial para a independência, que seria proclamada 8 meses depois. Essa atitude de Dom Pedro foi recebida com entusiasmo pela população brasileira, que via no príncipe regente um símbolo de autonomia e independência. O Dia do Fico tem uma frase icônica. A frase, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Essa frase, atribuída a Dom Pedro I durante o Dia do Fico, sintetiza um momento crucial e o apoio popular à sua decisão. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa que circulavam no Brasil, através de livros e panfletos, influenciaram intelectuais e políticos brasileiros, alimentando o desejo por autonomia política. Além disso, diversas revoltas e movimentos separatistas eclodiram no Brasil no início do século XIX, como a Revolução Pernambucana de 1817, demonstrando o descontentamento com o domínio português e a busca por independência. Em agosto de 1822, Dom Pedro viaja a São Paulo para apaziguar tensões políticas na região. Em 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro teria proferido a famosa frase "Independência ou morte", declarando o Brasil um país independente de Portugal. Essa frase não é mencionada em nenhum relato contemporâneo do evento e historiadores questionam sua veracidade. O fato é que, após o Grito do Ipiranga, o Brasil ainda enfrentou diversos conflitos e negociações para consolidar sua independência. As Províncias Unidas do Rio do Prata, atual Argentina, contestaram a anexação da Cisplatina, que é a atual Uruguai. Isso resultou na Guerra da Cisplatina. Portugal, por sua vez, só reconheceu a independência do Brasil em 1825, após o pagamento de uma indenização e a assinatura do Tratado do Rio de Janeiro. A independência do Brasil teve diversas consequências, como a formação do Império do Brasil. Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil, dando início à monarquia brasileira que durou até 1889. Criação de símbolos nacionais, como a bandeira e o hino foram criados para representar a nova nação independente. O Brasil expandiu seu território durante o período imperial, anexando territórios como o Acre e o Amazonas.
Com o passar do tempo, Dom Pedro I enfrentava forte oposição das elites brasileiras, principalmente dos liberais, que defendiam maior autonomia para as províncias e reformas políticas. A insatisfação com o governo imperial se intensificou após a Guerra da Cisplatina e a crise econômica que se abateu sobre o país. A imprensa liberal criticava duramente o governo imperial, o acusando de autoritarismo e incompetência. Essa pressão da mídia contribuiu para o desgaste da imagem de Dom Pedro e para o aumento da crise política. Além disso, o apoio popular ao imperador diminuiu consideravelmente devido à crise econômica, a repressão política e a impopularidade da Guerra da Cisplatina. A abdicação de Dom Pedro ocorre em 7 de abril de 1831. Ele retorna a Portugal. Em 1832, ele se casou com a princesa Amélia de Luttemberg. Em 1834, Dom Pedro contraiu tuberculose, uma doença grave na época. A doença progrediu rapidamente e ele faleceu em 24 de setembro de 1834. Dom Pedro I é considerado um dos personagens mais importantes da história do Brasil. Ele é conhecido como libertador por ter liderado o país à independência de Portugal. Ele também é lembrado por seu papel na formação do Império Brasileiro. Foi pela graça que só é salvo mediante a fé. Basta acreditar que é Ele quem te põe de pé.